Aqui em nossa igreja nós separamos o mês de setembro para realizar a campanha de missões na igreja ou para a igreja e promover no nosso meio essa conscientização sobre a natureza missionária do povo de Deus por meio de uma reflexão bíblica, porque nós entendemos que pensar em missões não é algo apenas aos missionários, né, que estão lá no campo ou se preparando para ir para algum lugar, nem se resume a simplesmente arrecadar recursos para as agências que os enviam, embora tudo isso faça parte, mas falar de missões trata-se de algo mais amplo. Missões deve estar no coração de toda a igreja. Missões deve estar no coração de todo cristão. A tarefa que Deus delegou à sua igreja de tornar conhecido o seu propósito de resgatar e restaurar a humanidade. Por isso, ao longo desse mês, é importante também destacar as nossas participações como igreja local em missões. Os irmãos sabem, por exemplo, que 14% das nossas entradas mensais desse ano foram investidos em missões. Nós pegamos as entradas de janeiro a julho, somamos todas elas, dividimos por 7 e fizemos o percentual sobre os valores que nós investimos de missões, e 14% do nosso orçamento mensal tem sido investido em missões. Esse percentual, ele ainda não considera as campanhas avulsas que nós fazemos, participamos, nem a arrecadação que nós enviamos e dividimos entre as juntas e enviamos uma vez por ano, e isso aumentaria esse percentual. Você conhece os projetos e as ações missionárias das quais nós participamos, das quais nós fazemos parte? Irmãos, às vezes a gente, dentro do contexto de igreja, a gente aprende a murmurar, a gente aprende a dizer coisas, repetir coisas que nós escutamos de um ou outro, ou porque alguém já falou em algum momento da nossa história como igreja, e isso não é uma indireta, é uma reflexão, mas a gente precisa conhecer o que nós estamos fazendo como igreja. E para conhecer o que nós estamos fazendo como igreja, sendo membro da igreja, nós precisamos viver a igreja. E se você é líder da igreja, você sabe sobre isso. Se você participa das nossas assembleias, escuta as nossas leituras de relatório, você escuta sobre isso. Mas, por exemplo, a nossa igreja tem 5 ações diretas que nós participamos e 2 indiretas. Por exemplo, há muitos anos, a nossa igreja tem participado da formação ministerial e teológica de muitos irmãos que são além do nosso país, e nós investimos mensalmente, ajudamos esses irmãos. E nós temos hoje aqui o Vladimir, que é o nosso seminarista lá de Guiné-Bissau, e isso é missões, queridos. Quando nós pensamos na missão Venezuela, que hoje se estende da Venezuela e Colômbia, nós temos ali o Richard e a Ney, nós investimos mensalmente nesse trabalho, porque nós entendemos que somos nós, o reino de Deus, chegando ali, e a igreja fazendo parte disso. Nós temos trabalho de revitalização de igreja, trabalho com moradores de rua, que eu e você não estamos lá, mas tem missionários fazendo esse trabalho, e como igreja nós participamos disso. Nós temos o Rogério lá na tribo Pancararu, lá em Pernambuco, fazendo um trabalho com o povo indígena, e que nós como igreja participamos disso. Nós investimos e participamos mensalmente, ajudando ali um lugar de acolhimento de crianças e adolescentes, o lar escola agrícola, e mensalmente nós contribuímos. Nós investimos e participamos indiretamente quando nós contribuímos com os planos cooperativos, seja da ABOA, seja da Convenção Batista do Estado de São Paulo. São recursos que são utilizados para diversos fins, dentre eles também os projetos missionários. Então, eu quero te dizer que 14% da nossa entrada mensal como igreja nesse ano foi investido
em missões. Isso eu estou falando da nossa participação como igreja, mas nós sabemos também que diversos irmãos individualmente contribuem para projetos missionários, e isso expande muito mais. Estou falando isso para nos engrandecermos, estou falando isso para a gente se contentar com o que a gente tem feito? Não, estou falando isso para te dar clareza, como nós temos participado em missões, como nós somos uma igreja que investe em missões. Estou falando isso para te desafiar a continuar participando de missões. Estou falando isso para você continuar contribuindo e acompanhando aquilo que mês a mês nós temos feito com missões. E estou falando isso para te desafiar. Se você entende que Deus tem te chamado e tem direcionado para algum trabalho desse tipo, para que você invista a sua vida. Nós queremos ser uma igreja que conhece, vive e proclama o evangelho com fidelidade, com relevância cultural, que tem consciência missionária e que com essa consciência missionária está envolvida em missões por meio da oração, por meio da contribuição financeira, por meio do envio de missionários, por meio de participação em projetos missionários. Estou sonhando aqui com o Aparício, nosso líder de missões. Quem sabe não fazermos uma viagem missionária? A nossa igreja estando lá, muito mais do que ouvir os relatos do que nós contribuímos, ir lá presencialmente, viver isso, testemunhar do que Deus está fazendo, queridos. Nós entendemos que o povo, João, se você puder me dar um pouquinho mais de retorno aqui, que senão eu vou ficar gritando aqui, minha voz não vai até o final. Aí eu me escuto, eu falo mais baixo. Nós entendemos que o povo escolhido de Deus não existe para si mesmo, mas para a glória de Deus, para a sua missão em favor daqueles a quem Deus nos direcionou. Nós somos divinamente chamados e enviados para proclamar o Evangelho, para promover o reino de Deus, sendo agentes de transformação no mundo em que vivemos. Por isso, nesse ano, nós estamos refletindo sobre a temática Igreja Missional, participando da missão de Deus. E no primeiro domingo nós recebemos aqui o Gedimar, que abordou sobre os fundamentos e a natureza de uma igreja missional. No domingo passado nós recebemos o pastor Maurício, que compartilhou conosco o seu chamado, a sua experiência, e trouxe uma reflexão em Gênesis 12, de 1 a 7, destacando os desafios de ouvir o chamado, de crer e obedecer, de aprender e dar, de ir e agradecer. E no próximo domingo, encerrando o mês de missões, permitindo o Senhor, nós receberemos o pastor Siung, fundador e diretor da Missão Servos, e estará conosco aqui, encerrando esse mês de missões. E hoje, com a graça de Deus, eu quero refletir com os irmãos no tema Jonas e a missão de Deus. Por isso eu convido você a abrir sua Bíblia em Jonas, capítulo 1, a partir do verso 1. Jonas, capítulo 1, a partir do verso 1, nós vamos ler até o 17. Jonas, capítulo 1, verso 1, diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente.
O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levanta-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito, visto que o mar estava cada vez mais agitado. Eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Palavra do Senhor. Pai, obrigado pela tua palavra. Nós queremos continuar ouvindo ao Senhor. Fala conosco, fala aos nossos corações aquilo que o Senhor tem para nos dizer nessa noite. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Normalmente, quando nós pensamos em missões, nós ressaltamos que a igreja recebeu de Jesus a grande comissão de pregar o evangelho, de testemunhar, de discipular a todas as pessoas, e de fato, isso é uma verdade inegociável. No entanto, nós não podemos desconsiderar que a natureza missional da igreja, o povo de Deus, já está enraizada no chamado de Israel. Israel, formado e separado por Deus, recebeu dele identidade e papel missionais dentro da sua obra redentora. Há um autor, Michael Gorin, em sua obra A Igreja Missional na Bíblia, ele afirma, abre aspas, missão é o que Deus está fazendo em favor do mundo. É o propósito de Deus a longo prazo para renovar a criação. O povo de Deus é missional pelo fato de que se envolve nessa obra em favor do mundo. Fecha aspas. Portanto, a missão de Deus envolve o povo de Deus vivendo a maneira de Deus diante das nações. A missão de Deus envolve o povo de Deus vivendo a maneira de Deus diante das nações. Quando nós lemos as Escrituras, nós vemos que a narrativa bíblica, ela começa com Deus como Criador de tudo que há, e esse Deus que cria todas as coisas, cria o homem, cria a mulher para a glória dele, e eles são criados perfeitos, andando em um mundo perfeito, em perfeita comunhão, em perfeito relacionamento com Deus. E quando Deus completou a sua criação perfeita, não tinha ali desordem, não tinha caos, não tinha conflito, não tinha discórdia, não tinha morte. Nós vimos isso lá na série de Gênesis. O homem ainda estava em estado de inocência, dependência de Deus, e havia uma relação de amizade, comunhão entre Deus e o homem. E Deus, ele colocou
o homem e a mulher, Adão e Eva, no jardim do Éden, com um mandamento. Você conhece a história, que não comessem do fruto proibido, e o texto de Gênesis descreve como eles desobedeceram a Deus, como eles caíram do estado de inocência e pureza que foram criados, como eles foram banidos do jardim e da presença constante de Deus. Deus havia designado Adão como cabeça, como representante de toda a raça humana. Portanto, o pecado de Adão e Eva trouxe consequências terríveis para eles e para toda a sua descendência. Nós costumamos dizer, biblicamente nós entendemos que a comunhão foi quebrada. Os seres humanos estão agora separados de Deus. Mas esse dia sombrio e terrível, Deus também fez uma promessa maravilhosa, e Ele anuncia a sua intenção de restaurar a criação. Logo após esse ato de rebelião de Adão e Eva, depois de declarar a sua sentença, Deus anuncia as boas novas. Gênesis 3,15, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui nós vemos a primeira indicação da intenção redentora de Deus, após a queda no jardim do Éden. A missão de Deus, queridos, de buscar o homem perdido, nasceu no coração do próprio Deus. O evangelho de Cristo é anunciado para Adão. Jesus é a semente da mulher, é o segundo Adão que esmagará a cabeça da serpente. E quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vamos ver que Deus escolhe e Deus forma Israel como um povo, com o intuito de levar a salvação aos confins da terra. Para cumprir a sua missão, Deus escolhe um povo em particular e então reúne toda a raça humana nessa comunidade. Porque a intenção de Deus, queridos, é restaurar todas as nações, todas as culturas, toda a criação da rebelião pecaminosa da humanidade e seus efeitos. E como nós vimos a semana passada aqui com o pastor Maurício, Deus chama um homem. Deus chama um homem lá da terra de Ur dos Caldeus para ser uma bênção. Deus escolhe Abraão a fim de que ele seja um canal de bênção redentora para todas as famílias da terra. É interessante como Deus, ele não rejeita as nações, e ele escolhe Abraão e a nação de Israel para o bem das nações. O desejo de Deus é que todas as nações da terra sejam abençoadas por meio de Abraão, por meio de Israel, para que todos os povos possam conhecer a bênção da misericórdia de Deus. Gênesis 12:3, por meio de você, a promessa que Deus faz para Abraão, por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. A história de Israel começa com um homem, com uma família, com um povo escolhido em favor de todas as nações. Deus, ele separa um homem, uma família, como eu disse, a sua descendência, para que por meio deles toda a humanidade conheça o Senhor. Israel, queridos, é um povo que Deus está chamando, que Deus chamou, que serve de referência e testemunho para as nações. Por meio de Abraão, Deus traria à existência uma nação que deveria ser o próprio povo de Deus entre todos os outros povos do mundo. E por meio dessa nação, Deus abençoará todos os outros povos da terra. Agora eu quero dar um salto aqui na contextualização, por questão do nosso tempo, porque quando nós observamos o Antigo Testamento, nós vemos em Israel essa progressiva manifestação de Deus visando o seu relacionamento com todos os povos. Porque Israel recebeu uma missão de funcionar como o farol que nós cantamos aqui, atraindo as nações para a verdadeira luz, de refletir a glória de Deus entre as nações,
Desde o início, queridos, o povo de Deus é chamado a ser missionário. É escolhido e chamado por Deus para ser um canal de bênção para outros. E nesse ponto aqui nós já podemos estabelecer a conexão com o texto que nós lemos, pois ele evidencia a misericórdia de Deus que se estende além de Israel. Os profetas, por exemplo, nos lembram constantemente que a eleição de Israel, o chamado de Israel, não é um privilégio para eles guardarem apenas para si, mas implica um chamado ao serviço, ao dever de testemunhar entre as nações. E o livro de Jonas, ele é fundamental para se entender a base bíblica da missão. Porque ele demonstra e ele exemplifica o mandato de Deus ao seu povo com relação aos povos gentílicos, os povos que não eram judeus, o Israel ali da época. Normalmente, quando nós pensamos, e eu fiz esse teste em casa com a Daís e com as crianças, e não seria diferente se eu fizesse com os irmãos. Normalmente, quando nós pensamos na história de Jonas, nós focamos em alguns aspectos mais conhecidos, certo? Por exemplo, o grande peixe que engoliu o profeta. A gente lembra e vê os desenhos da Bíblia das crianças sobre Jonas, o que tem lá? Qual é o desenho? O Jonas na barriga de um grande peixe, tá, pessoal? Estou brincando. A fuga de Jonas diante da ordem de Deus, um profeta desobediente, o arrependimento dos ninivitas após a pregação. No entanto, e isso é verdade, tá? Mas no entanto, muitas vezes nós perdemos de vista que o livro de Jonas não trata apenas de um profeta que resiste à ordem divina, mas sobretudo de um Deus que se importa com todas as nações, inclusive com os inimigos de Israel. A narrativa de Jonas carrega uma forte mensagem missionária, pois ela revela para nós o caráter de Deus, a sua compaixão que ultrapassa as fronteiras de Israel. Jonas recebe um chamado do Senhor, e o chamado é: vai para Nínive e vai pregar contra ela, porque sua maldade subiu até a minha presença. Demonstra para nós claramente o interesse do nosso Deus pelas nações do mundo. Diante da gravidade da situação em que viviam os ninivitas, Deus enviou Jonas para chamar o povo ao arrependimento. Mas antes de aprofundarmos na missão de Jonas, que é sobre isso que eu quero falar, é importante entendermos quem era Jonas e qual o contexto dele. O livro de Jonas recebe o nome de um dos seus personagens, do personagem de destaque aqui no livro, diferentemente de outros livros dos profetas, como você pode ler outros livros de profetas aqui, os profetas menores, e não porque eles são mais baixinhos, mas porque o seu discurso é menor do que os profetas maiores. Ele trata-se de uma narrativa bibliográfica, que descreve as experiências do profeta. Não é uma coleção de mensagens proféticas, como os outros profetas normalmente abordam. E Jonas, ele foi um profeta que viveu durante o reinado de Jeroboão II. Lá no Reino do Norte, Israel, não vou entrar na questão de Reino do Norte e do Sul, mas lá no Reino do Norte, aquele que não seguia a dinastia de Davi, surge um rei lá, Jeroboão II, e Jonas é um profeta que surge nesse contexto, e ele profetiza a expansão do Reino do Norte. Um período de estabilidade e prosperidade econômica, mas que espiritualmente Israel estava afastado de Deus, com a idolatria, a injustiça social predominante. Você pode ver isso que eu estou te falando lá em 2º livro de Reis, capítulo 14, versos de 23 a 29, escreve para nós, e outros textos paralelos, a história de Jeroboão. O Império Assírio,
que mais tarde vai se tornar ali uma grande potência, ele não estava nesse momento em predominância, estava em declínio, mas ele já representava uma ameaça significativa a Israel. E Jeroboão II, diante desse declínio, ele havia reconquistado parte do território pertencente a Israel na época de Davi e Salomão, mas a presença de Nínive, capital da Assíria, Nínive é capital da Assíria naquela época, despertava neles temor e preocupação. A Síria tinha um poder bélico, histórico, que causava realmente terror, uma repulsa às nações inimigas. Por isso, não é de se admirar a resistência do profeta em ir a Nínive. Ele não estava indo para qualquer lugar, ele estava indo para um lugar perigoso, não só perigoso, como inimigo do povo de Deus. E é possível que Jonas, diante desse contexto político e militar, ele não desejasse ele desejasse a destruição de Nínive, e não a sua salvação. No entanto, como já falamos aqui, Deus o chamou para proclamar o arrependimento e demonstrar sua misericórdia, lembrando que a graça de Deus se estende até mesmo aos inimigos de Israel. E Jonas então recebe uma ordem de Deus: vai para Nínive. E aí eu repito, Nínive, conhecida, capital da Síria, conhecida por sua perseguição cruel, por sua tortura impiedosa, por seu orgulho imperialista, dominadores, diante de todos aqueles que se opunham, eles combatiam de forma violenta, e Deus, em sua misericórdia, ele queria que seu servo advertisse a cidade sobre um juízo e chamasse aquele povo ao arrependimento. O fato, queridos, para resumir, é: Deus deseja salvar Nínive. Ponto. E aí ele chamou alguém para ir lá. E aí ele chamou Jonas. Mas Jonas, ele tentou comprar uma briga com Deus. E eu não sei se você já tentou comprar briga com Deus, mas você não vai vencer, tá? Já é aquela briga que você já sabe que você tem derrota certa. E Jonas se recusa a obedecer. Embora aparentemente ele se apresse ali para a viagem, ele não vai para o destino que Deus o colocou. O seu verdadeiro objetivo era fugir da presença de Deus. Mas tem um tal de Davi que escreveu um Salmo 139, o que ele diz para nós sobre a presença de Deus? Onde eu estiver, Deus conhece. Se eu estiver num lugar mais alto, mais baixo, entre as montanhas, nos mares, Deus conhece tudo. Não há como fugir da sua presença. E o Jonas tenta fugir da presença de Deus. E aí ele vai para Tarse, sentido contrário, para fugir de Deus. Jonas é um profeta que, ao ouvir a voz de Deus, se organiza para fugir de Deus em vez de obedecê-lo. Agora a pergunta para nós é: será que vale a pena tentar fugir de Deus? Ser alguém que demonstra não se importar com a missão de Deus? E Deus reage à fuga de Jonas. E Deus envia uma tempestade forte, fortíssima. E isso gerou medo nos marinheiros que estavam no navio. Eu nunca já andei nesses catamarã da vida, esses barquinhos, mas eu nunca peguei uma tempestade em alto mar. Alguém já pegou aqui? Não? Mas eu imagino que uma tempestade em alto mar deve ser um negócio tenso, né? Imagina você naqueles barquinhos de pescador, né, que leva você de um lugar para outro, de uma ilha para outra, com a boinha lá, começa uma chuva forte. E você está ali se molhando, e aí o mar fica mais agitado, porque está chovendo, e aquilo vai aumentando. Imagina. Né, lá no Nordeste, aqueles lugares de turismo, você ainda tem aqueles catamarã, cada lugar tem um nome que ele é coberto, você vai ficar ali na parte coberta, mas esses barquinhos não tem cobertura. Eu não fiz o estudo aqui, porque não é a minha intenção, de como eram os barcos dessa época, mas os marinheiros ficam assustados. E eles começam a levantar um clamor, cada um para o seu próprio Deus. E eles começam tomar medidas para combater aquele momento tenso.
E eles começam a lançar as cargas ao mar, deixar o barco mais leve. E você tem um tal de Jonas, que não é Jesus, para dormir no barco, porque não é sobre a voz de Jonas que o mar vai se acalmar, que ele está fazendo o quê? Está dando um cochilinho. Está dormindo lá. E nos versos 6 e 7, o capitão acorda ele e disse: o que você está fazendo aí, meu? Você está dormindo, levanta, vai também orar ao seu Deus, quem sabe ele veja como nós estamos em apuro e nos salve. E aí eles olham um para o outro e falam assim: a gente precisa resolver a questão. Vamos lançar aqui um método que a gente conhece, lançar a sorte, e vamos descobrir quem é o responsável por esse desastre. E aí eles fazem isso e chega lá no Jonas. É Jonas, é o cara que está dormindo lá no barco. E Jonas, eles questionam quem ele é. Ele confessa que teme ao Senhor, o Deus que fez o mar, a terra, o único Deus verdadeiro que está acima de todas as nações. E ele revela que estava fugindo da presença de Deus. Ele reconhece a sua culpa, ele declara que a única maneira de acalmar a tempestade era sendo lançado ao mar. Eu não quero colocar aqui em questionamento se eles poderiam orar a Deus e Deus poderia acalmar. Sim, Deus é poderoso. O fato é que Jonas, consciente do que ele estava vivendo ali, ele pede para os camaradas ali, os marinheiros, fala assim: me lance no mar. Agora imagina comigo, queridos. Eles estão no meio de uma tempestade, talvez desesperados. Tem alguém dormindo e já falou quem é o Deus dele. Eles já ficaram assustados diante de Deus. E aí eles falam assim: me pega e joga no mar. E aí eles tentam dar um jeito. Eles se esforçam o máximo para remar de volta à terra, mas eles não conseguem. Então o que eles precisam fazer? Vamos lançar o Jonas no mar. E imediatamente o mar se acalma. E ao presenciarem o milagre, os marinheiros reconhecem o Deus de Jonas. E o texto diz que eles passam a temê-lo e a adorá-lo. Diante daquela dureza do coração de Jonas, diante daquela crise de Jonas, Deus usa a dureza do coração dele e a crise dele para abençoar outras pessoas. Abençoar aqueles marinheiros de mais diversas localidades que estavam ali e fazer eles temerem e reconhecerem o poder de Deus. E Deus, queridos, ele poderia ter desistido de Jonas. Deus poderia ter permitido que ele seguisse sua rota, a sua rota de rebeldia e desobediência. Deus poderia chamar outro profeta. Deus poderia deixar Jonas de lado. Mas ele não faz isso. Ele envia uma tempestade. E essa tempestade não é para destruir Jonas, mas para redirecionar a vida de Jonas. Na tempestade, Jonas foi lembrado, não só de quem ele era, mas também de quem é Deus. E assim, Deus não apenas ajusta a rota de Jonas, mas deseja ajustar o seu coração. E o mesmo acontece conosco, não é verdade? Quantas vezes em nossa fuga, Deus poderia nos deixar ir, Deus poderia nos entregar as consequências da nossa rebeldia, mas em sua graça, Ele permite tempestades que nos confrontam, nos despertam e nos chamam de volta para o centro da sua vontade. O propósito da tempestade, queridos, e aqui usando uma figura de linguagem, nem sempre é nos afundar, mas é nos restaurar. A tempestade era para que Jonas olhasse para Deus, a tempestade era para que aqueles marinheiros percebessem a presença de Deus. E Deus poderia, repito, desistir de Jonas, mas Deus investe e trabalha no coração de Jonas. Queridos, se você não estiver nesse banco, se alguém não estiver fazendo o que estão ocorrendo na igreja enquanto nós estamos no culto, se eu não estiver aqui pregando, Deus é soberano, e se Ele tem um plano para essa igreja, Ele vai levantar outros. Mas esse mesmo Deus
que na sua soberania levanta outros, é o mesmo Deus que na nossa rebeldia Ele trabalha no nosso coração. Ele trata a nossa vida, porque Ele quer que nós estejamos perto dEle. Jonas desistiu de Deus, da vontade de Deus, mas Deus não desistiu de Jonas. Jonas abandonou a sua missão, mas Deus não abriu mão do seu propósito. Por isso eu repito, eu e você podemos deixar os nossos dons de lado, cada um de nós aqui, mas se o propósito de Deus é salvar Caucaia, que pessoas estejam reunidas aqui, Ele vai cumprir o seu propósito. Mas ao mesmo tempo Ele trabalha nos nossos corações para que na nossa rebeldia a gente entenda quem Ele é. E Jonas, diante da sua crise, ele se entrega à morte. Ou você acha que dizer, um profeta rebelde, que reconhece quem Deus é, mas dizer, me joga no mar aí no meio da crise, você acha que ele esperava que um grande peixe ia comer ele ou ia engolir ele, ia ficar lá na barriguinha do peixe, ia vomitar ele na praia e vida que segue. Você acha que ele esperava isso? Você esperaria isso? Mesmo sabendo que Deus é poderoso e pode fazer isso como fez. Mas você não ia fazer isso. Ele deseja a morte. É o que ele deseja. E olha o que Deus faz, queridos. Verso 17. Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas. E ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Deus dirige o seu plano para salvar Nínive. Esse mesmo Deus que levantou os ventos terríveis e conduziu os marinheiros, Ele agora mostra um peixe que sobre as suas ordens abre a boca para engolir Jonas. E ali Jonas ora ao Senhor. Eu ia perguntar para você já esteve na barriga de um peixe orando ao Senhor? Mas você já esteve nas crises da sua vida orando ao Senhor, certo? E Jonas está lá na barriguinha de um peixe orando ao Senhor. Fala, Senhor, obrigado. Não é isso, tá, pessoal? Estou brincando. Senhor, obrigado que eu passei dos dentes X, Y, que se pegasse aqui ia morrer. Sobrevivi a isso, estou aqui agora. Mas estou com falta de ar, está apertadinho aqui. Como será que eu vou sair daqui? Será que ele vai vomitar? Será que ele vai defecar? Como vai ser? Não sei. Mas ele ora ao Senhor. E ele agradece a Deus. E ele reconhece Deus. E olha que interessante, queridos. Uma história que alguns colocam como uma lenda, uma história absurda. Olha quem vai falar dessa história para nós. Quando os fariseus e os mestres da lei pedem um sinal miraculoso para Jesus, olha a resposta de Jesus, Mateus 12, 40 a 41. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui o que é maior do que Jonas. O próprio Jesus citou essa história. A preservação de Jonas na barriga do peixe é um milagre, mas isso também era um sinal profético que apontava para o maior acontecimento da história, a vitória de Cristo sobre a morte. É um prenúncio da ressurreição de Cristo. Eu preciso encurtar a história, porque eu sei que você a conhece e o tempo avança. Mas dentro do peixe, Jonas ora ao Senhor. Uma oração de gratidão pelo livramento. Uma oração com diversas citações de salmos. Olha que interessante isso. A memória da palavra de Deus vindo à sua mente. E o Senhor dá ordens ao peixe. E ele vai parar em terra firme, em uma praia, são e salvo. Ele é um exemplo para nós da misericórdia salvadora de Deus. Ele é um exemplo para nós que Deus não tem prazer na morte de pecadores, mas Ele se regozija na salvação deles. Capítulo 3, vai lá comigo por capítulo 3. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com essa ordem. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela
a mensagem que eu vou dar a você. E Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande. Demorava-se 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. E olha que bênção, queridos. Versos 5. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram de panos de saco, sinal de arrependimento. Que mensagem curta. Eu fico aqui no meu sermão, às vezes gastando horas, né, para que Deus, né, a gente escute a voz de Deus, para que a palavra dele fale conosco. Jonas vai lá e diz assim: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. O Jonas, que acabou de sair da barriga do peixe, vai lá e proclama. Mas sabe quem controla a história, querido? Sabe quem controla o nosso coração? Sabe quem nos direciona para crer na palavra do Senhor? É o próprio Deus. E aqueles camaradas creem na palavra de Deus. Jonas, deveria ir a Nínive pregar não o que ele queria, nem o que havia concebido em seu coração. Ele devia ir pregar a palavra de Deus, conforme Deus havia dito a ele. Jonas pregou para essa grande cidade uma mensagem de julgamento de Deus, proclamando que Nínive, por mais ímpia que seja, ainda é objeto da preocupação de Deus. E ao menos que ela se arrependa, será destruída. Sua mensagem tem de ser um tanto de ameaça quanto de promessa. É um pouco de juízo e boas novas. E Nínive, como eu disse, atende ao apelo de Jonas para se arrepender. Surpreendentemente, eles responderam por meio de arrependimento nacional. Desde o rei ao cidadão mais simples. E o rei proclama um decreto ali, de que todos deveriam clamar ao Senhor por perdão, para que Deus pudesse desistir da destruição que prometeu trazer à cidade. E o povo então se une ao rei, num ato de arrependimento. Queridos, lições para nós. Deus, Ele não rejeita um coração contrito e quebrantado na sua presença. O mesmo Deus que enxerga o nosso pecado, é o Deus que também deseja o nosso arrependimento e nos perdoa. Onde existe arrependimento sincero, onde existe um coração que confessa na presença de Deus, existe o perdão de Deus. E o Senhor então se alegra com o arrependimento e manifesta a sua graça, que não é privilégio exclusivo de Israel, mas é para todas as nações. Depois você pode ler o livro de Jonas na sua casa com calma, mas o capítulo 4, ele demonstra um Jonas com o coração fechado, furioso, pelo fato de Deus haver estendido a sua misericórdia para além dos limites de Israel. Jonas estava angustiado, amargurado, esperando que Deus destruísse uma cidade onde 120 mil pessoas se converteram. Não havia alegria nenhuma no coração dele, tamanha era a amargura. E Deus faz nascer uma planta para dar uma sombra. Jonas fica ali esperando ver o que vai acontecer. O sol está forte, igual o sol de hoje. Hoje foi quente, né? Aí Deus faz crescer uma planta ali, dá sombra na cabeça dele. E uma planta que da noite seguinte, dia seguinte, não lembro, Deus envia um verme ali que seca a planta. E Jonas fica revoltado. Como assim, Deus? Estou parafraseando. Eu vim aqui, preguei esse sermão lindo, de muitas palavras, me gastei no meu sermão, passei 3 dias dentro de um peixe, estou aqui debaixo desse sol esperando o que vai acontecer, e eu sabia que eles iam se arrepender, porque o Senhor é um Deus amoroso. Como assim agora o Senhor me trata desse jeito? E aí, ele fala assim, é melhor que eu morra.
E aí Deus olha para ele e fala assim: se você foi capaz de se alegrar por causa da sombra passageira de uma planta, quanto mais deveria se alegrar para a salvação de milhares de pessoas da minha ira. Se ele chegou ao ponto de desejar a morte porque uma planta nasceu e logo pereceu, quanto mais deveria celebrar a vida concedida a homens, mulheres e crianças poupados pelo Senhor. E aí você está olhando para Jonas e talvez você está falando: que Jonas, hein? Que Jonas. Que cara difícil, né? Não é difícil? Porque Jonas possivelmente havia se esquecido da aliança que Deus fez com o seu povo. Israel foi chamado para ser referência e testemunho diante das nações. Um povo missionário, escolhido para ser canal de bênção para outros. Mas Jonas, o profeta, não tinha o coração alinhado com a missão de Deus. Jonas é um missionário cujo coração dele não está na missão. Ele demonstra com indisposição para pregar naquele lugar. Qualquer outro missionário, talvez, ou profeta, teria mais disposição. A grande verdade, queridos, é que Deus não precisava de Jonas. Nínive não dependia de Jonas. Mas Jonas precisava de Deus. E não só de Deus, de Nínive. Para que o Senhor mostrasse para ele a ferida do seu coração. Jonas é para nós, queridos, e com isso eu começo a caminhar para uma conclusão. Jonas é para nós o pai de todos aqueles que desejam os benefícios e as bênçãos da eleição, da escolha de Deus, da salvação, mas se recusam em aceitar a sua responsabilidade. Mas Deus ainda deseja transformar os Jonas, que se recusam a levar a salvação e a testemunhar da graça de Deus. Jonas era um homem de Deus, chamado para a missão, mas carregava uma ferida em sua alma, que precisava ser curada, tratada, perdoada. Só assim poderia cumprir plenamente o propósito para o qual havia sido chamado. E a pergunta para nós é: e nós, como igreja? Como líderes do povo de Deus, quantas vezes também nos envolvemos com a obra do Senhor, trazendo no coração feridas não tratadas, ressentimentos não confessados, pecados não abandonados. E Jonas nos lembra nessa noite que Deus não apenas nos envia em missão, mas Ele também nos transforma no processo da missão. Ele alcança o perdido, mas Ele também molda o mensageiro, queridos. Ele nos envia nas nossas limitações, nas nossas rebeldias, mas no processo que Ele nos envia, Ele também nos transforma. E a grande verdade para nós, queridos, é que se a gente fizer uma análise sincera do nosso coração, nós somos exatamente como Jonas. A gente esquece o tempo todo que nós fomos chamados para a glória de Deus, para a edificação um dos outros. Mas para quê? Falta um terceiro pontinho aqui. É para ficar todo mundo aqui esperando Jesus voltar? É para isso? Para testemunhar do amor de Deus. E aí a gente começa a colocar barreiras. Como assim? Falar do amor de Deus para essa pessoa? Sim. Se Deus está falando e está direcionando, você vai falar lá. E aí a gente começa o tempo todo, eu já falei isso aqui, pedir oração no nosso trabalho porque tem perseguição. E pode ter uma perseguição, e você precisa colocar diante de Deus, não estou negando isso. Mas talvez é lá que você vai testemunhar do amor de Deus. Dificilmente, não vou falar que não,
porque isso pode acontecer, existem trabalhos para isso. Dificilmente um missionário da Junta de Missões Mundiais, da Junta de Missões Nacionais, vai lá na sua empresa. Pode ir, mas dificilmente ele vai, porque esse não é o foco do trabalho dele. Mas todo dia tem um missionário lá. Quem é esse missionário? Você. Que às vezes está como o Jonas. Ah, Deus, não é possível que o Senhor pode salvar esse meu chefe chato. Pode, queridos. Porque salvou eu e você que somos chatos como ele, e nem temos às vezes percepção que somos chatos. Desculpa a ofensa, mas serve para mim também. Ele pode salvar, queridos. E aí a gente precisa começar a entender se o nosso coração não é como o de Jonas. Se a gente não colocou uma coisa, algo em volta de nós e diz assim, a mensagem é só para esse grupo. Não! A mensagem do Evangelho é para todos. Isso não significa que na igreja a gente vai permitir, a gente tem uma doutrina, a gente acredita em algumas formas, não acredita, não é que a gente vai ter tudo aqui, uma bagunça aqui, mas aqui pode entrar quem Deus quiser trazer para salvar, porque é a casa dele. O pior vestido e o melhor vestido, o mais obeso e o mais magro, o mais limpo e o mais sujo. O mais moralmente bom e o pior moralmente bom. Porque é Deus que transforma, queridos. É a mensagem do Evangelho. Transformou esse povo corrupto. Esse povo que vivia de uma forma que desagradava a Deus. Transformou a mim e a você. E transforma quem Deus quiser. Por isso uma igreja missionária. Não é uma igreja que só envia dinheiro para os missionários. Isso é importante, faz parte. Não é uma igreja que só faz campanha 3 vezes por ano, 1 vez por ano, sei lá quantas vezes. É uma igreja que entende que o tempo todo nós estamos em missão. Porque Deus nos chamou e formou um povo para a missão. Que não é minha e que não é sua, que é dele. Jesus Cristo é aquele que é maior do que Jonas. Jesus de Nazaré foi enviado pelo Pai para um propósito, tornar conhecida a boa notícia do reino de Deus. E quando Jesus vem e anuncia que o reino chegou, Jesus reúne a sua igreja, e Jesus dá uma comissão para a sua igreja, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. E sabe, o que é uma igreja missional, como eu disse? É aquela que dá prosseguimento à missão de Jesus. A igreja herda esse chamado missional, afirmando que Jesus Cristo foi enviado para o mundo, e não apenas para Israel, como nós falamos em Efésios aqui, judeus e gentios, aquela tensão. Ele entregou a sua vida para nos salvar. A cruz e a ressurreição de Jesus transformam as nossas vidas. É a base para a missão que Jesus nos deu. A grande comissão de pregar o Evangelho, testemunhar e discipular de todas as nações. Então não pense da missão da igreja só a partir de Mateus 28. Olhe para as Escrituras e nos veja como um povo em missão. O tempo todo, chamado para refletir o caráter de Deus. O povo de Deus foi chamado por Deus para glorificar o nome dele, levando outras pessoas a conhecerem a Deus. Eu não sei para onde Deus vai nos enviar, mas o Deus que eu conheço, os Deus das Escrituras, ele nos ensina a simplesmente obedecer, queridos. Brigar com Deus não dá certo. Tentar fugir da presença de Deus, muito menos. É somente dizer, Senhor, cuida da minha vida, trata meu coração e me leva por onde o Senhor me quiser me levar. É o pai que abre mão do seu filho, que chega em casa e fala assim, pai, mãe, eu vou para as nações, eu vou pregar o Evangelho. E aí você não tenta pôr uma faculdade mais bonitinha na cabeça do seu filho, dizendo, não, filho, vai não. Ó, se você fizer
jornalismo, se você fizer letras, se você fizer, que mais? Me ajuda nos cursos aí. Engenharia, se você fizer, que mais? Me ajuda aí que eu tô... Medicina, direito, contabilidade, se for professora, e por aí vai. Não, é o pai que olha e fala assim, Senhor, faça do meu filho o que o Senhor quiser. Que ele seja um instrumento nas suas mãos. É o pai, é o jovem, é o servo de Deus que fala assim, eu preciso ser servo de Deus, por onde Deus me enviar. Lá naquele trabalho que você tem reclamado sim, mas se ele te pôs lá e ele tem te mostrado que é lá que você tem que ficar, lá é seu campo missionário, é lá que você tem que falar do amor de Deus. É lá. Se você não viveu isso ainda, queridos, que Deus te dê a graça de viver. É lá que você tem que ter aquele momento que tá todo mundo tirando sarro um do outro, tem alguém que conta vantagem, mas quando ele está com um problema é você que ele procura. Porque ele sabe que ali tem um servo de Deus. É lá. É lá. Que talvez o missionário ordenado não vai chegar, mas você está todo dia lá. E está reclamando, porque você não trabalha com crente. Tem uma forma de você trabalhar com crente, sabe qual é? Vai trabalhar na igreja. E aí você vai trabalhar com crente. Né? Eu não estou desmerecendo e dizendo que não é bom ter a comunhão dos irmãos no nosso trabalho, tá, irmãos? Entenda o que eu estou querendo dizer. Eu estou dizendo que nós estamos no mundo sem ser do mundo. Então lá você tem que testemunhar do amor de Cristo Jesus. É gostoso ter um parceiro de trabalho, né? um colega de trabalho crente, você poder conversar sobre as coisas de Deus. É bênção isso, não estou negando isso. Mas é lá que talvez é onde você está querendo fugir e pegar um lado contrário e Deus está falando, é lá. É lá que você vai pregar. Não como Jonas aqui, tá? Mas se você pregar até como Jonas, eu sou soberano e eu converto corações. Eu converto corações. Então que Deus nos dê a graça de nós sermos instrumento dele, por onde Ele nos enviar, queridos. E deixa Ele tratar seu coração, os seus preconceitos, aquilo que você colocou como modelo para que entre na igreja, para que o Evangelho transforme quem Jesus quiser transformar. Tem muita gente que se começar a chegar na igreja aqui, um público específico, vai cair os cabelos de quem tem, que o meu já não tem, porque a gente não vai saber como tratar. Mas a gente ora a Deus e fala assim, Senhor, nos ensina, porque é o Senhor que está enviando. E aí a gente não faz como Jonas. E não vai para o sentido contrário, a gente acolhe, abraça. Para que o Evangelho de Deus seja conhecido. Para que outras pessoas vivam esse Evangelho. Missão. Não começa em Mateus 28, 19 e 20. Começa lá, em Gênesis. E ali Jesus reafirma ou realinha isso para a sua igreja. Mas ela começa lá. Eu estou formando um povo para ser bênção. E esse povo somos nós, que precisamos ser bênção por onde Deus nos enviar. Amém?